Muito bom dia, um ótimo final de semana a você que está na tela da Band Mais TV. A partir de agora, o nosso Band Negócios traz um pouco mais da história de grandes nomes que ajudam a fazer a economia do nosso interior, da região metropolitana de Campinas, ser uma das mais fortes do estado de São Paulo e do Brasil. E o assunto hoje é climatização com a sustentabilidade associada. E o nosso convidado aqui nos nossos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação é o Juan Ormaechea, diretor executivo da Ecobrisa Climatizadores. Juan, muito obrigado por atender o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Band Negócios. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Conosco, o Rodolfo Neves, também para falar sobre um assunto tão importante que está diretamente ligado às preocupações ambientais também, Rodolfo. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Juan. Obrigado pela presença. Ele trouxe até o frio essa semana aqui também, que eu precisei vir de blusa também. É, literalmente um climatizador aqui também, o Juan. Primeiro, Juan, queria que você apresentasse um pouco do trabalho da Ecobrisa, já há 30 anos no mercado, você já há 15 anos fazendo parte dessa história. E para quem está nos acompanhando, entender qual é a diferença de um climatizador para um ar-condicionado. A diferença é bastante grande. O climatizador evaporativo, a primeira coisa, ele trabalha com a evaporação da água. O sistema ele não utiliza gases como o sistema de ar-condicionado. Você trabalha com ambiente aberto, né? Então, diferente de uma sala como essa, que você está hermeticamente, aqui está fechado, para o ar-condicionado conseguir fazer o trabalho dele bem feito. Então, a aplicação ela é bastante diferente. A gente até diz que o ar-condicionado não é um concorrente direto da climatização evaporativa. O sistema de climatização evaporativa, ele tende a ser mais eficiente, inclusive em ambientes abertos. Quanto mais aberto, quanto mais proporcionar a troca do ar, melhor. Bom, o climatização, então, não é para todo mundo. Para quais serviços específicos, para quais locais seria aconselhável usar a climatização? A climatização evaporativa, ela é indicada para todo ambiente onde você tem a necessidade da troca do ar, né? E eu acho que a questão da pandemia acabou fomentando isso até em ambientes que antes não se preocupava, por exemplo, sala de aulas, academias. Isso vem sendo um mercado bastante pungente para a gente, mas todo e qualquer ambiente onde o ar-condicionado não é aplicado, você tem uma concentração de pessoas maior, né? Então, por que se deve trocar o ar do ambiente? Para se tornar um ambiente mais saudável, né? Para se trazer uma umidade relativa. A gente está agora numa semana fria, como você bem colocou, Rodolfo, e a gente tem sentido a umidade relativa bastante baixa, né? Fica seco, fica difícil de respirar. Então, a climatização evaporativa também traz a umidade mais saudável para o ambiente. Então, quem é o usuário, quem é o cliente de uma climatização evaporativa? Todo aquele que precisa de um ar mais fresco e um ar mais saudável, inclusive com a questão da umidade relativa. Por exemplo, grandes eventos onde às vezes a gente vê um espaço com uma tenda ou uma praça de alimentação montada. Esse é um espaço que vocês normalmente atuam também e estão ligados a grandes eventos do Brasil. Com certeza, com certeza. Os eventos, normalmente, se tem pessoas, né? E a concentração de pessoas faz com a necessidade de se reduzir a temperatura. É possível colocar ventiladores? Sim, o sistema de climatização evaporativa é muito mais eficiente do que um simples ventilador. Então, concentrou pessoas e o ambiente é aberto, a gente consegue nadar de braçada. Você falou de eventos. A gente está acostumado a fazer eventos de todo porte, desde casamentos, né? É uma coisa até bastante corriqueira, até eventos grandes, como feiras, como citei, né? Um evento de música nacional, não sei se posso falar. Fica à vontade. O Lollapalooza, né? A Ecobrisa já vem fazendo há alguns anos o Lollapalooza. Fomos namorados para o Rock in Rio, mas ainda não rolou. Vai rolar, em algum momento vai rolar. Mas todo e qualquer evento onde você tenha calor, você tenha concentração de gente, a climatização evaporativa ela é recomendada. A gente teve um triste episódio, se não me engano, no ano passado, ano retrasado, de uma pessoa que estava no show da Taylor Swift e faleceu. Ela, né, foi a perícia apontou que o motivo era calor, desidratação. Né? Morreu de calor, a gente nunca ouviu isso. E a desidratação, ela acontece porque você está suando além
do que o corpo consegue manter de umidade dentro da gente. E a climatização evaporativa, ela traz esse arrefecimento, expulsa o calor sem você perder tanta água, porque você traz uma umidade relativa mais saudável para dentro daquele ambiente, ou até é um ambiente aberto. Para um ambiente aberto também. Você sentiu o ar passar por você na climatização evaporativa, né, a climatização da nossa empresa, você já está sendo, vamos dizer assim, beneficiado com um ar mais úmido. Mas sem sentir, não é umidade de sauna. A gente até faz uma referência que é perfeita para exemplificar o que é uma climatização evaporativa. É aquele ar, aquela brisa do mar, mas sem o sal. Então, quando você está na frente lá em Natal, na frente do mar, e sentindo aquela brisa, então isso é a climatização evaporativa, só que sem o sal. E eventos, né, Rodolfo, se você se sente mal, se você não sente que está à vontade, de certa forma você sente que o evento não foi bom. Então a climatização também ajuda a ter essa boa experiência em cada um desses eventos, né? Com certeza, é fundamental para um bom evento você estar climatizado, você estar confortável nele. Agora, falando um pouquinho da rede de atendimento, os clientes da Ecobrisa, vocês atendem o Brasil inteiro? Alguma região mais... As regiões de calor são mais propícias a consumirem os produtos da Ecobrisa? Falar um pouquinho para a gente sobre isso. Com certeza. A gente atua no Brasil inteiro, inclusive em alguns países aqui vizinhos na América do Sul. Temos uma rede bastante grande de pessoas que atendem tanto na parte comercial como na parte de ciência técnica. Temos mais de 100 vendedores no Brasil todo. Com certeza, as áreas que têm uma proeminência de calor, elas têm uma venda maior, tem mais gente vendendo nessa região, mas atendemos o Brasil todo. Inclusive, vamos pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a gente sabe que a gente tem poucos meses do ano onde o calor ele é intenso, mas é muito intenso. Quando vem o calor para lá, vem muito, muito intenso. A gente estava conversando há pouco sobre Pomerode, em Santa Catarina. É uma cidadezinha pequenininha que, quando faz calor, faz muito calor. Faz mais... A sensação de calor de Pomerode é pior do que a sensação de calor na Bahia, por exemplo. Porque, primeiro, as pessoas de lá não estão habituadas. São poucos dias do mês, do ano, que faz esse tipo de temperatura. Então, a climatização, ela se faz muito necessária. Tanto é que tem restaurantes que até o ar-condicionado no banheiro eles instalam. Mas, sim, a gente tem uma rede de atendimento no Brasil todo e com foco principalmente nas capitais ou regiões metropolitanas onde o calor é mais intenso. Agora, Juan, a Ecobrisa, ela nasceu, né, com 30 anos atrás, nasceu há 30 anos, ainda com uma outra ideia, com um outro produto oferecido, um outro serviço ali também à disposição para os clientes. Conta pra gente como é que foi essa evolução até chegar hoje a esse nome consolidado que a Ecobrisa tem no mercado. Legal. A Ecobrisa, a gente acabou fazendo com que a marca se tornasse a referência da empresa, então a gente chama de Ecobrisa, mas a Ecobrisa é a marca do produto, né? A nossa empresa, razão social, é a Viva Equipamentos, e a Viva Equipamentos, ela começou comercializando as bombas de calor para a piscina, então a climatização, o aquecimento de piscinas. Isso, os sócios fundadores, o Sr. Gabarra e o Sr. Macrae, eles iniciaram em 1992, 2 anos antes da data de fundação da Viva Equipamentos. Então, como você bem colocou, obrigado. A gente está fazendo 30 anos esse ano com muito orgulho da história que está sendo construída, né? Se Deus quiser e depender da gente, ainda 30 anos e outros 30 e vamos aí. Mas começamos no contraponto, né? Era aquecimento de piscina. E a gente vive no Brasil, numa região tropical, e são poucos meses do ano que você tem a possibilidade de vender esse sistema de aquecimento de piscina. E os sócios, eles sempre estiveram muito à frente do seu tempo. Naquele tempo de 1992, inclusive, a climatização, né, aquecimento de piscina era um produto muito elitizado. Eram poucos as pessoas, né, os clientes que tinham condição de colocar, de instalar um sistema desse. E não foi muito diferente do sistema de climatização evaporativa, do sistema da Ecobrisa. Somos os pioneiros, fomos nós que trouxemos essa solução para a América Latina, e isso veio do sócio, o Sr. Macrae, que sempre teve à frente do seu tempo, né? Se preocupando com situações que hoje são bastante latentes. A gente está falando muito de ESG, a gente vem falando da questão do ambiente, a questão social, e o Sr. Macrae, ele já vinha há 25,
28 anos atrás, falando que a gente ia chegar numa situação de clima que se precisaria acontecer exatamente o que aconteceu com essa moça que a gente falou do show da Taylor Swift. Então, a climatização evaporativa, ela nasceu como uma solução do contraponto do aquecimento de piscina. Então, a gente tem um produto que vem de 4 meses no ano, que a gente vai fazer o resto dos 8 meses restantes. E aí, um país quente, vamos olhar ventilação, vamos olhar refrigeração. E aí, a climatização evaporativa foi escolhida para nascer aqui com a Ecobrisa no Brasil. Começou esquentando piscina, agora esfria ambientes. A tecnologia tem impactado todos os segmentos do mercado. Como é que tem impactado no segmento de climatização? Produtos mais eficientes, produtos mais ecológicos? Conta um pouquinho para a gente. É exatamente isso, Rodolfo. A climatização evaporativa hoje não tem como dissociar com a preocupação com o meio ambiente, com a preocupação com resíduos, né? Então, a gente já tem esse mantra de fazer um produto que seja totalmente reciclável, né? Então, todos os componentes do climatizador, dos nossos climatizadores, são totalmente recicláveis e muitos ali a gente tem até reciclados, né? Matéria-prima reciclada. Então, isso eu acho que já é uma preocupação. Isso eu estou falando de 6, 7 anos atrás, que a gente já teve essa forma diferente de pensar o nosso produto. E a questão de se trazer um conforto térmico sem agredir o meio ambiente, né? O fato da solução não trabalhar com gases nocivos, não tem nenhum tipo de impacto negativo para o meio ambiente, isso ajuda bastante, né? Já era o propósito para qual o sócio, o Sr. Macrae, tinha imaginado o futuro, né? Ele já tinha se proposto a buscar uma solução que tivesse essa conotação e hoje é imprescindível. Tanto é que a gente vê até falamos de eventos, alguns eventos são feitos hoje com a preocupação de offset de carbono. Então, eu tenho que fazer um evento net zero. Recentemente fizemos uma locação para um ambiente, posso até citar o nome aqui, o Expo Dom Pedro, onde tem um ambiente lá todo climatizado com ar-condicionado, mas o cliente precisava que o evento tivesse uma emissão de carbono reduzida. Então, parte do sistema de ar-condicionado foi desligado. A gente consegue medir tudo isso e foi implantado parcialmente o sistema de climatização. A gente juntou os dois sistemas de ar-condicionado e climatização evaporativa para que houvesse ali um offset de carbono do evento. Então, cada vez mais a gente tem visto isso. E a evolução tecnológica, como você questionou, ela vem com essa ideia de manter... Não tem muito o que evoluir em termos de operação, de performance, mas você tem como trazer a performance com baixo custo de energia, de consumo de energia, tanto na produção do equipamento como no funcionamento. É isso que a gente está focado. O nosso Band Negócios de hoje conversa com o Juan Ematea, do Grupo Ecobrisa. Ele que é diretor executivo há 15 anos e depois do intervalo a gente vai conhecer um pouco mais também da trajetória profissional dele e falar dos desafios para o futuro. Afinal de contas, o meio ambiente é uma grande preocupação também nos negócios. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho, na volta tem mais Band Negócios aqui na Band Mais TV. Estamos de volta com o nosso Band Negócios. Obrigado a você que está na tela da Band Mais TV. Nosso convidado hoje aqui, direto dos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, é o Juan Ematea, diretor do Grupo Ecobrisa, que está há 15 anos trabalhando com o grupo. E eu queria que você contasse um pouco para quem está nos acompanhando, Juan, como é que foi o início? Você chegou na empresa que já tinha 15 anos de mercado, mas claro que ajudou muito a crescer também nesses 15 anos, e o desafio agora à frente também desse cargo de diretor executivo. Bom, o meu início de trajetória na Ecobrisa foi na consultoria jurídica. Minha formação inicial, minha formação acadêmica é em Direito, né, pela Facamp. E comecei como consultor jurídico, olhando o que a empresa precisava naquele momento, tanto na parte de consultoria empresarial tributária, como na parte financeira, cobrança, estruturar, que já era bem interessante. Há 15 anos atrás, muitas empresas nem se preocupavam em ter um direito consultivo, era sempre o direito litigioso. Eu recebi uma intimação, agora eu vou buscar um advogado. Então, isso já, né, falando um pouquinho de Ecobrisa à frente do seu tempo, ela já era também preocupada com isso lá atrás. E
Era uma consultoria, né? Então eu não ficava o tempo todo dentro da companhia, mas a gente vai vivenciando, a gente vai conhecendo, a gente vai se encantando e cada vez mais eu fui ficando mais tempo dentro da companhia e oportunidades foram surgindo até que a empresa fez uma proposta para que eu ficasse exclusivo com eles e aí eu deixei de ser um consultor e me tornei parte da equipe, né? Um funcionário mesmo da companhia, isso em meados de 2000 Eu tô com eles há 15, mas acho que como colaborador por volta de 12 anos, mais ou menos. E então foi criado o departamento jurídico oficialmente com a minha contratação e a gente começou a sempre buscar soluções, até como eu comentei há pouco, a questão da parte de serviços da empresa, né? Foi feito um estudo tributário e entendeu-se que fazia muito sentido ter uma empresa específica para isso, né? E aí foi criada a empresa do grupo chamada Comfort Brisa. E na qual eu auxilio os sócios, né? Estou com eles ali no dia a dia, inclusive como partner, para fazer com que todos os serviços saiam dali. Tempos vêm, tempos vão, as necessidades de mudança elas foram ficando latentes, os sócios preocupados para que a empresa não envelhecesse com eles, decidiram profissionalizar a companhia. A gente trouxe um consultor de mercado, tem uma vasta bagagem, já foi VP em algumas empresas, presidente de outras, já foi conselheiro também em empresas importantes aqui do nosso país, e ele entendeu que a gente precisava trazer profissionais que fossem de mercado especializados nas suas áreas, e aí se montou o comitê gestor. Eu fazia parte desse comitê como gerente administrativo jurídico, e no ano seguinte foi oferecida a posição de diretor executivo. Para a gente lá dentro, o cargo do diretor executivo ele não muda em nada. Eu não sou mais nem menos do que qualquer um que está ali dentro. A gente tem hoje uma operação bastante ombro a ombro. Assim, que tem que ter alguém que segura a caneta, né? Basicamente é isso. E minha trajetória ela vem de muito sucesso em função desse trabalho em equipe que a gente conseguiu construir, né? Acho que essa necessidade do sócio que se iniciou em 2017 de profissionalizar a empresa, de trazer pessoas que eram especialistas nas suas áreas, eu acho que foi muito nessa intenção de criar um ambiente onde eles não fossem tão necessários como eram até aquele momento. E hoje eles atuam no conselho de direção da companhia e a empresa ela roda de forma profissional. É como se fosse uma SA, só que sem ter o tamanho e os problemas de uma SA. O período que isso aconteceu, terminou, acho que o primeiro ano da sua gestão foi 2020, o ano da pandemia, um ano de muitos desafios. Como é que foi assumir essa direção executiva num dos anos mais críticos dos últimos tempos? Como você bem colocou, Rodolfo, desafiante. Foi desafiante, foi o primeiro ano de gestão do diretor executivo e do comitê gestor. A gente estava numa situação, Brasil, né, o mundo estava numa situação que ninguém tinha passado, né, inusitada. E nossa solução, né, tanto a climatização como a locação, a venda de climatizadores, ela foi classificada como essencial, então mantivemos as portas abertas praticamente toda a pandemia. A gente teve 11 dias de portas fechadas. Os primeiros 9 da pandemia, que a gente estava querendo entender o que era aquilo, então de forma preventiva mandamos todos para casa. E os 2 dias que foram durante a pandemia, que eu acho que foi no recrudescimento, quando começou, vamos abrir, depois começou a piorar, a gente segurou, emendou, acho que com um feriado ali, mas praticamente ficamos com as portas abertas o tempo todo. E eu acho que o grande desafio que a gente enfrentou, não vou nem falar o Juan, mas a empresa, foi exatamente da gente provar que aquele plano de profissionalização, ele tinha tudo para dar certo, mas no contraponto de qual que é o mercado agora, né? A empresa ela tinha um mercado muito bem definido até 2019. Quais eram os principais clientes? Todo e qualquer ambiente grande, como eu falei, né? Qual que é o cliente da Ecobrisa? Hoje, qualquer ambiente grande, você pensar num galpão logístico, você pensar num galpão de eventos, você pensar em tudo que é grande, o volume de ar ali é muito grande, precisa movimentar, é um cliente excepcional para a Ecobrisa, mas o pequeno também a sala de aula também a padaria também e surgiram inclusive mercados que a gente não explorava. A pandemia criou essa oportunidade, mas o desafio ali era, primeiro, manter a equipe, né? A gente fez de tudo para manter toda a equipe durante praticamente toda a pandemia.
Obviamente que a gente, como qualquer empresa, a gente sempre tem aquele momento de fazer um saneamento da equipe, de repente pessoas já estão se encerrando os ciclos, aquele momento acabou sendo interessante para essas ações, né, de RH, mas a ideia era manter a empresa aberta e não esquecer do que era a proposta da empresa naquele momento, que era se provar profissional, né? E continuar evoluindo e continuar investindo nas frentes que a gente propôs para os sócios, quando eles nos intitularam ali gestores da companhia no lugar deles. Então, acho que o grande desafio foi esse. A gente enfrentou um desafio gigante, que também foi uma questão do mundo, que foi desabastecimento de matérias-primas, né? A Ecobrisa, ela é uma empresa... Eu acho que até o tamanho da Ecobrisa não reflete a importância da Ecobrisa nos seus fornecedores, principalmente. A gente trata praticamente com todos os fabricantes, né, das nossas matérias-primas. Então, eu não falo com o distribuidor, eu falo direto com a fábrica de motor, inclusive o fornecedor de commodity, a gente às vezes trata direto com ele. E a gente sofreu um desabastecimento global, né? Isso foi uma dificuldade bastante grande. Não sei se vocês se recordam, no segundo semestre de 2020, quando, por volta de setembro, outubro, que o pessoal falou assim, acho que agora dá para começar a reabrir, vamos começar a dar uma relaxada nas políticas de isolamento. O que aconteceu com praticamente todo mundo? Ninguém viajou, ninguém gastou com entretenimento, com diversão, então estava todo mundo ainda bem capitalizado. E não, eu estou falando isso da pessoa física. E as empresas não eram muito diferentes, porque muitos investimentos que estavam programados foram suspensos. E quando se voltou, tinha a preocupação, nossa, eu tenho aqui a minha loja e eu não vou deixar o ar-condicionado, a porta fechada, o ar-condicionado ligado, porque senão meu cliente não vai entrar. Alguém vai tossir, ele não vai se sentir confortável e vai embora. Então, eu vou colocar um climatizador. Então, a gente teve uma oportunidade, a gente fala que a gente teve uma tsunami de oportunidade no segundo semestre de 2020, mas ao mesmo tempo a gente teve um problema de desabastecimento. A gente chegou a vender em um mês o equivalente a 4 meses de faturamento e a gente não conseguiu entregar. Não tudo que foi vendido. Por quê? Porque eu não tinha a matéria-prima para produzir. Então, eu acho que o desafio também foi esse, do momento que a gente viveu. E a gente aprendeu muito com isso, muito. A pandemia nos criou uma oportunidade internamente de aprender o que a gente aprenderia, sei lá, em 3, 4 anos, aprender em 3, 4 meses. Principalmente nessa parte de gestão de processos, de não depender de pessoas, né? A gente passou por situações aí, graças a Deus, lá na empresa a gente não teve nenhuma perda, nem de colaborador, nem de familiar de colaborador. Mas a gente viu isso acontecendo no mundo, né? O Juan tá lá, o Juan pode não estar lá mais no dia seguinte, né? Então a gente não pode depender das pessoas. A empresa tem que rodar independente do Juan, independente do Gabriel, independente do Ricardo, independente de quem quer que seja. Então acho que esses foram os principais desafios. Agora vem os próximos, porque a gente sabe que o mundo passa por uma série de mudanças climáticas, governos, empresas, todos buscando soluções que diminuam esse impacto ao meio ambiente. Você citou que a Ecobrisa, desde a sua origem, ela sempre teve também essa visão pioneira. Vocês também estão buscando formas cada vez mais limpas, cada vez mais seguras para o meio ambiente e tentar sair na frente disso também é um diferencial que vocês têm? Com certeza, com certeza. Como eu disse, né, o equipamento, o climatizador evaporativo, a evolução que a gente acredita que ele ainda tem por vir, é basicamente de como fabricá-lo, de como produzi-lo de forma mais econômica possível, principalmente quando a gente diz dos recursos naturais. Então, hoje a energia aqui no Brasil, ela advém principalmente das hidrelétricas. É recurso natural. Você, para instalar hoje uma hidrelétrica no país, você tem um prejuízo ambiental que pode ser controlado, pode ser compensado, mas existe. E uma das coisas que o grupo, né, definiu como meta era exatamente olhar essa questão energética. Em 2020, a gente criou a Ecobrisa Energia. A Ecobrisa Energia ela é uma empresa, até acabei não lembrando de falar antes com vocês, mas a Ecobrisa Energia ela é uma empresa que vem para trazer soluções na parte de geração distribuída de energia. Então, o sistema fotovoltaico é quase que o produto de prateleira que a gente vê hoje no mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo.
mas também soluções, como eu falei, de engenharia. Então, aonde que a engenharia ela é um diferencial quando a gente fala de energia? E hoje a gente consegue conciliar, por exemplo, o meu cliente ele está num contrato de mercado livre, né? E faz sentido o sistema fotovoltaico para ele? Faz sim. Não só porque a gente consegue complementar, suplementar o que ele tem hoje do contrato de mercado livre, como também tem a questão do ESG. Né? Hoje, para você captar um recurso de fundos, ou até mesmo em bancos, você ter um sistema de geração distribuído, você ter o seu próprio sistema de geração de energia, ele acaba te credenciando ou te melhorando taxas, né? Ou te habilitando a linhas que você não teria acesso se não tivesse esse tipo de sistema. Então, a Ecobrisa Energia nasceu também dessa situação de vamos olhar lá para frente e ver o que é necessário fazer para que o nosso cliente tenha cada vez mais soluções ecologicamente viáveis e corretas. E a gente tem olhado também outros pontos que eu não posso dar spoiler aqui, mas que provavelmente nos próximos anos a gente vai apresentar para o mercado. Ah, legal. Sem spoiler para não entregar para a concorrência, mas hoje, Rodolfo, acho que conhecemos um pouco mais de algo que às vezes a gente pode não ver no ambiente, mas a gente percebe quando não tem, que é a climatização, né? Foi um papo muito bacana que nós tivemos aqui com o Juan hoje no nosso Band de Negócios. Obrigado, Juan, pela presença, parabéns pelo trabalho, acho que com certeza é isso. A gente sente quando não tem o seu trabalho por trás. E se a gente está confortável, se a gente está bem no ambiente, com certeza vocês estão fazendo o seu trabalho direito. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado, Heitor, obrigado, Rodolfo. É um prazer estar aqui com vocês e estarei sempre à disposição. E na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Band Negócios, sempre falando sobre quem movimenta essa economia importante da região metropolitana, do interior do estado e que faz a nossa região ser tão importante para todo o Brasil. Um ótimo final de semana para você e continue na Band, porque na Band Mais você está sempre muito bem informado.